hoje, né, eu tenho trazido algumas visões sistêmicas dentro de alguns temas relacionados à profissão, à constelação organizacional, é bem amplo, tem bastante coisa, é bem legal. Mas hoje eu quis trazer um pouco dessa relação de chefe, né? Até o termo que eu estou usando é chefe, vou explicar o porquê. Né? Às vezes a gente vê alguns conflitos aí em relação a chefe funcionário, né? Gestor, funcionário, e o contrário também, né? Quando eu estou na posição de gestor, a dificuldade que é também lidar com as minhas questões e colocar isso na organização. Então isso é um tema que é bem importante, né? E eu acredito não, tenho certeza que quando a gente começa a olhar para isso, a coisa flui, né? Porque a ideia de uma empresa e da gente como profissional é sempre expandir, né? Sempre crescer. Então a empresa tem que fluir. Se tem uma boa relação, uma relação equilibrada na empresa, nessas questões aí de né, líder, empregado, isso flui. Eu usei dois termos aqui falando da mesma coisa, né? Quando eu fui buscar um pouco sobre essa questão do chefe, né, até coloquei, como lidar com o meu chefe? Então a gente colocou esse tema chefe, mas como que define chefe, né? Então eu peguei aí 3 definições que tem aí na internet falando de chefe, líder e qual a outra de gestor. A gente vê sempre esses 3, né? E fala assim, não, você não tem que ser chefe, tem que ser líder, tem que ser gestor. A gente vê várias nomenclaturas. A nomenclatura de chefe, né, a definição, fala de pessoa que governa, que comanda. Ele tem ele até fala isso, detém poder numa empresa, exatamente assim que está escrito. O patrão, fala que é o patrão, aquele que dirige ou lidera. Já o líder, né, ele define que é aquele que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Então ele tem uma influência ali no comportamento. Já o gestor, ele tem uma questão de responsabilidade pelo gerenciamento, que é o planejamento, organização, controle e direção. Ele dá a direção, né? Ele faz todo esse acompanhamento e dá uma direção. Na minha visão, os 3 se complementam, né? Então, o chefe nada mais é que você ter uma posição na hierarquia. Quando a gente fala da questão sistêmica, a gente fala daquelas 3 leis sistêmicas universais, que é como uma lei da gravidade, mas que elas estão presentes aí nos nossos sistemas e nas nossas relações. Nas empresas, né, não é diferente. Quando a gente fala da questão profissional, também não é diferente. Então, por exemplo, ali lei da ordem, né? Então, tanto que ele fala ordem barra hierarquia. Então, se a gente falar ali do chefe, né, alguém que tem um poder ali, né, tem uma posição, então ele é o chefe. Outra lei sistêmica é a lei do pertencimento. Então a gente fala que todos têm direito ao pertencer quando nasce numa família, né, no sistema familiar. Quando a gente fala de uma empresa, a gente tem o pertencimento durante o tempo de duração do nosso contrato de trabalho. Só que ele vai um pouco além. Então, assim, uma coisa é eu ter o cargo, né, que nem, por exemplo, sou um chefe. Então eu tenho o cargo ali de chefe. Vou dar esse nome. Então eu tenho essa posição. Só que não basta ter a posição, ela tem que fazer sentido. Eu tenho que me sentir pertencente àquele sistema, ou seja, àquela empresa. Para eu me sentir pertencente, aquela minha função tem que fazer sentido. Então, o cargo que eu ocupo tem que fazer sentido. Quando eu penso na questão da liderança e na questão do gerenciamento, então o líder ele tem uma influência aí no comportamento das pessoas, e eu trabalho com pessoas quando eu sou um gestor, e o gestor, né, na palavra, o líder, né, quando eu sou um líder, quando eu sou um gestor eu tenho que fazer o planejamento, eu tenho que direcionar, eu tenho que organizar, né, eu tenho que ter o controle. Então essa função ela tem que estar condizente com a posição que eu ocupo. Então é ordem e pertencimento. Então para que eu me sinta pertencente e a coisa flua, a minha função precisa fazer sentido, seja ela de gestor, seja ela de liderado, né? Quando eu não estou numa posição de liderança. Então tem que fazer sentido, é o pertencimento. É muito mais do que ter só a nomenclatura. E o equilíbrio, né? A lei do equilíbrio é o dar e receber de forma equilibrada. Então numa empresa, o dar e receber, né? Eu tenho um contrato de trabalho, e eu tenho ali as minhas atribuições dentro desse contrato de trabalho, eu tenho que cumprir. E a empresa faz a parte dela também. Então essa relação precisa ser equilibrada. Claro que esse equilíbrio é uma constante, né? A gente tem que estar sempre monitorando ali para que não haja desequilíbrio. Se eu, como empresa, eu quero ter uma relação equilibrada com os meus funcionários, só que eu não pago o salário condizente do mercado, eu quero pagar baixo, eu não ligo muito para a questão das pessoas, eu acho que elas são substituíveis, essa relação está totalmente desequilibrada. Então, como que você quer ter um retorno de equilíbrio da sua equipe se você nem paga o salário condizente, né? Se você não encara aquelas pessoas como parte aí dos seus colegas, da sua equipe, seus companheiros de trabalho, né? Então, essas relações, elas acabam sempre, elas se interrelacionam, só que a gente consegue identificar muitas coisas no desequilíbrio, mas ele vai um pouco além. Fui buscar, né,
no modo prático, quais são os principais erros que se comete aí quando você é um gestor, né? Eu trouxe aqui escrito, que é para não esquecer. Vi até num artigo da Pequenas Empresas Grandes Negócios, do ano passado. Vamos ver se vocês já viram alguma situação parecida ou não. Então, um dos principais erros aí quando eu sou gestor, ou quando eu tenho aí um chefe, um líder, enfim, é um erro, microgestão. Então, aquele que foca não no resultado, ele foca no detalhe, né, no processo. Ele tem que entender o processo, mas ele não tem que olhar todo o detalhe. Eu já tive situações assim de ter chefes, vou chamar chefes todo mundo e você sabe que é os três. De chefe que ficava lá, sabe, entrando no meu trabalho do dia a dia, né, monitorando coisas do dia a dia, de como fazer. E não é por aí, né, ele tem que buscar o resultado daquela equipe. Eu vou entrar em umas outras coisas que se relacionam também com isso. Um dos principais problemas que se enfrenta em relação aos chefes e liderados é a questão do ego. Então a arrogância é um dos principais conflitos de acordo com esse artigo. E faz total sentido, né? A gente às vezes vê alguns que quando estão ali naquela posição de liderança, lá na lei da ordem da hierarquia, começa a se transforma, né? Então a pessoa começa a perder um pouco a noção, digamos assim, ela se coloca muito superior à equipe. Isso, na verdade, você acaba tendo um desequilíbrio porque você desmerece as pessoas da sua equipe. Ele fala deixar de ouvir. Aqui, na verdade, fala ouvir, mas na verdade é escutar, né? Porque ouvir a gente ouve. Escutar é escutar com atenção. Para mim, essa questão de escutar com atenção tem muito a ver com a confiança também, né? Se eu confio nas pessoas que trabalham comigo, eu vou parar para escutar o que elas têm a dizer. Se eu acho que elas são mais ou menos, ou que elas são só um número, eu de fato nem vou parar para ouvir. Que tem a ver com o outro, que é aqui não valorizar o time, né? Não valorizar a equipe, né? Então eu não vejo os meus liderados como colegas ou parceiros que são, né? Lá da lei do equilíbrio e do pertencimento. Eles não pertencem. Para mim é uma peça, né? Um jogo de xadrez que eu tiro o checkmate, coloco o outro, então eu encaro isso dessa forma. Então isso tem sido um desafio aí para as pessoas nas relações chefe-funcionário. E a falta de confiança. A falta de confiança, além da questão de escutar, né, eu não escuto as pessoas que trabalham comigo, eu também não tenho confiança, não dou autonomia. As pessoas, para elas entrarem ali na lei do pertencimento, para elas se sentir, né, presente numa empresa, né, que a função dela faz sentido, ela precisa ser ouvida. E quando eu dou autonomia para ela, significa também que eu confio, que ela tem capacidade técnica para aquilo. Então isso, a lei vai estar muito mais equilibrada, né? Tanto a lei do dar e receber, quanto do pertencimento. Na minha experiência, aí, fazendo um paralelo grande aí com as constelações do que eu já vivi, pertencimento é muito forte. Porque às vezes a gente entende, né, que você coloca lá um funcionário numa determinada posição e ele não, de repente não corresponde àquela posição. Só que eu acho que eu fico com dó, né, por uma razão, não quero demitir, fico tentando encostar ali, isso é a pior coisa, porque isso enfraquece o sistema empresarial como um todo, né? Lembra que eu falei na outra live, né? É um sistema, né? Um sistema é um conjunto de elementos, né, que se interrelacionam e eles sofrem alterações. Quando tem uma alteração no sistema, ele mexe em todos. Então, se eu faço uma alteração aqui, deixo aquela pessoa encostada e ela não se sente pertencente, vai ser ruim para a pessoa e para a própria empresa no final. Porque isso não vai ter um fluxo equilibrado, então a coisa não vai correr. Então, isso também tem que ser visto, até essa questão de início, de fim, né, de uma empresa, de inclusão e de, né, demissão, né? Então, início e fim, lá o pertencimento, quanto tempo ele pertence? Como que eu faço a inclusão? Que às vezes é muito bonita a inclusão, né? Eu faço a super inclusão, programas de integração, só que a demissão é péssima. Então, como que é esse processo, né, de inclusão e, na verdade, de demissão, né? Qual que é a valorização que eu dou? Qual que é a confiança? Tudo está interligado. Então, essas queixas, que são os erros, e tem muito mais, né, a gente vê, elas são bem comuns, a gente vê isso nas dinâmicas de trabalho, e as empresas, eu passei muitas vezes por isso, elas olham lá, fazem treinamento, então assim, como escutar o funcionário? Vamos treinar feedback, né? Dar feedback, como treinar confiança. Existem treinamentos, aliás, muito bons para isso. Mas a questão sistêmica, ela avalia de uma forma um pouco mais profunda, ou seja, você avalia o que está oculto a essas relações. Então, aquilo que não está perceptível. Eu costumo falar, por exemplo, essa questão de inclusão, né? Eu sou um gestor que faço a inclusão. A política da empresa, ela prevê inclusão de gênero, enfim, racial, PCD, ela vê inclusão.
Só que aquele gestor, ele propriamente dito, pelas questões dele, não faz inclusão coisa nenhuma, porque ele não acha que, por exemplo, a mulher desempenha bem o papel dele na cabeça dele. Talvez ele reproduza uma questão aí dele, sistêmica, familiar, ele reproduz lá no trabalho. Então, assim, existe uma política da empresa de inclusão. Só que na prática essa inclusão não existe. Então, esse mecanismo que é utilizado na sistêmica é para a gente olhar o que está oculto. Então, assim, você vai começar a entender, o campo mostra se aquela dinâmica realmente existe, né? De repente, você coloca lá no campo, a gente coloca geralmente os elementos no campo. Aí você coloca esse gestor, ele está aqui, vamos colocar mulheres. Às vezes você faz assim, tem uma equipe de mulheres e homens. Aí você separa mulheres e homens, para dar um exemplo básico. Coloca mulheres e homens, o cara está de costas para as mulheres, assim, algum representante. Então, assim, de fato, ele tem um desafio que é realmente olhar para as mulheres de forma genuína, né? E fazer a verdadeira inclusão. Embora a política da empresa realmente tem toda uma política de inclusão. Então, o objetivo desse trabalho sistêmico é olhar o que está oculto. Eu consigo olhar isso na organização e consigo olhar para a gente também. Eu acho que é o que eu falei no início, né? A vida está tão difícil, a gente não tem mais tempo de não parar para olhar o que está acontecendo com a gente. Então, às vezes eu tenho dinâmicas no trabalho, né? Então, assim, eu tenho um chefe que me dá um desafio, né? Eu sinto aquela sensação. Só que eu não paro para olhar, de repente, qual dinâmica que eu estou produzindo ali, reproduzindo a minha família, qual o padrão que eu estou seguindo, que eu nem sei muito bem, e que está me fazendo aquilo me incomodar demais. Desafio sempre existe, eu sempre falo, trabalho, eu sempre trabalho, então vai ter trabalho, as coisas são trabalhosas, né, pra gente conquistar as coisas, mas não precisa ser sofrida. Tem uma diferença entre ser trabalhoso e sofrido, sofrimento é uma outra coisa, então não precisa ter sofrimento, esse é o ponto principal. Vamos lá, né, vamos pegar, o que eu gosto de trazer um pouco de conceito que a gente vai trabalhar mais futuramente aí nos workshops mais profundos. Mas é legal trazer uns conhecimentos para fazer a gente pensar. Então, até eu vou olhar aqui na minha cola, que tem alguns que eu quero trazer para vocês. O que acontece? O que é esse padrão oculto? São dinâmicas sistêmicas que existem. Então, como eu falei, os sistemas eles estão se interrelacionando. Então, o sistema familiar ele se interrelaciona com o sistema organizacional. Então, eu posso reproduzir comportamentos ou dinâmicas da minha família na empresa. Esse é o primeiro ponto. Entre as empresas, eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas também existe um padrão sistêmico dentro das empresas. Então, assim, eles também se relacionam. Às vezes, lá de cima tem um padrão e vai descendo. Às vezes, eu até tento fazer diferente, mas o padrão ali em cima é tão forte que eu não consigo mudar ali de baixo. Isso existe muito nessa dinâmica sistêmica. Mas vamos falar um pouquinho da questão do chefe funcionário dentro dessas visões, né? Tem uma dinâmica sistêmica que chama transferência de padrão e é muito parecido com transferência de dinâmica. Então lembra que eu falei que se interrelaciona. O que é isso? Então eu trago um padrão familiar mesmo, um outro sistema para a minha organização, bem que eu já disse. Só que é uma transferência de padrão ou transferência de dinâmica, que pode ser um contexto em si ou uma dinâmica especificamente. Então, por exemplo, eu fui criado numa família que era militar, né? Família militar, super difícil, tudo muito duro. Quando eu chego na organização, eu sou um gestor, eu vou lá e sou igual. Eu repito a mesma dinâmica ou o mesmo padrão que eu tenho na minha casa, eu repito na empresa. O padrão ele pode ir além, né? Eu posso, por exemplo, ter tido um desafio na minha família de ter tido uma questão de abuso mesmo, né? Não um abuso sexual propriamente dito, um abuso, né? Um pai abusador, por exemplo, dá esse exemplo. E aí eu tive um pai abusador, quando eu chego eu vou lá e eu tenho uma transferência na dinâmica aí da minha família para a empresa, que eu atraio? Eu atraio um chefe que é abusador, então aquele cara extremamente grosseiro, e aí eu vou reproduzindo esse padrão, né? Eu vou olhando lá, nem entendo isso muito bem, né? Mas eu falo, porra, por que eu, né, tenho esse tipo de dinâmica? Por que essa pessoa é tão ruim? Porque todo emprego que eu vou, eu atraio o mesmo padrão. Então é isso, eu transfiro da minha dinâmica familiar, eu transfiro para a empresa sem ter consciência, porque lembra que a gente fala que o sistema ele precisa se equilibrar, o sistema de uma forma geral. Então, se ele não se equilibra ali na família, eu vou tentar equilibrar ele em algum lugar. E aí eu tento equilibrar na empresa, só que essa dinâmica dentro da empresa ela não funciona, que entra na sobreposição e dupla imagem. Dupla imagem é o seguinte, por exemplo, eu estou no meu inconsciente ainda infantil, vamos supor que eu tive muitas questões, desafios com os meus pais, inconscientemente eu ainda espero receber, estou lá na criança inconsciente, tá? Isso não é nada consciente, né? Se fosse seria fácil.
Então eu estou nessa dinâmica, então o que que eu olho? Eu olho o meu chefe ou a minha chefe como meu pai ou a minha mãe. O que que isso vai gerar em mim? Uma expectativa gigantesca que eu vou criar naquela pessoa. Só que ela não vai atender nunca a minha expectativa, porque a minha expectativa por trás, lembra que eu falei que está implícito, né, oculto, é o que eu quero do meu pai e da minha mãe. Então eu chego na empresa, tenho N problemas com o chefe, né, nunca tá bom alguma coisa porque tá lá, né, aquela questão de eu replicando uma visão ali do meu pai e da minha mãe. Isso é mais comum do que a gente imagina. E isso acaba refletindo no meu comportamento, e aliás em comportamentos que a gente vê muito frequente, que não é bom também para a energia, né? Então você começa, aquele chefe ele nunca vai atender essa expectativa, então você vai ficar reclamando dele o tempo inteiro. Porque vai ser igual o pai, sabe assim, não sei o quê. Porque no fundo ele tem que me atender em tudo. Sabe, vocês já viram isso, com certeza, né? Aquele funcionário, nossa, o chefe não pode fazer assim, ó, se ele chegar e olhar assim pro lado, nossa, porque ele não tá olhando pra minha cara, você viu? Nem olhou para mim. Então a pessoa reproduz essa questão familiar mesmo, né, do pai, né? Ela faz uma projeção, a gente fala também projeção na psicologia, né? Então ela projeta ali no pai, né? Ou no chefe, ela projeta o pai no chefe, né? Essa é a questão. Mas aí na visão sistêmica ela tem esse nome de sobreposição e dupla imagem. Esse é muito, muito característico. Essa da transferência dinâmica também é interessante. Por exemplo, às vezes eu sou um pai, né, tenho lá uns problemas com os meus filhos. Quando eu vou no trabalho e eu não resolvo, aí eu arrumo uma equipe com a mesma dinâmica dos meus filhos, aquela reclamação sem fim, aquele também o contrário, sabe? Quando eu sou gestor, né, quando eu sou chefe, então eu arrumo aqueles funcionários que tipo me dá um peso que é o mesmo peso que eu tô lá nos meus filhos porque eu não resolvi. Então isso é muito comum, a gente leva isso sem perceber. Tem outras aqui relacionadas ao padrão de empresa, mas eu vou num outro também bem interessante que eu via muito, né, vejo nas empresas, que é uma que chama triangulação, que está dentro de uma característica de identificação pessoal. Sabe aquelas pessoas que você vê lá ela tem um chefe, mas ela está sempre, então é uma equipe, mas ela está sempre triangulada, sabe? É aquele que está lá, o chefe, sabe aquelas pessoas que a pessoa fala assim, nossa, achei que você que era o chefe dessa equipe? Então a pessoa se comporta como um chefe, mas ela não é. E ela está sempre lá, ela e o chefe. Então o que que isso gera? Gera um desequilíbrio ali na equipe, óbvio, né? Nos demais ali da equipe, porque quem que é o chefe aqui, né? Qual que é essa dinâmica? Às vezes isso acontece porque eu tenho uma especialidade, né? Então, assim, eu conheço muito um determinado assunto, e o meu chefe, porque ele tem uma função, lembra que eu falei, né? Ele vai influenciar no meu comportamento, ele vai trabalhar na direção e controle, não vai ser especialista. Aí ele eu sou especialista, eu acho que, cara, eu que tenho que estar aqui fazendo a coisa. Então eu entro nessa triangulação, que entra muito parecida com um negócio que eu já falei numa outra live, que é de parentificação, que aí é um outro, isso é a triangulação, mas é um outro de parentificação que ainda me acho melhor que o meu chefe. Então, voltando nesse exemplo, né? O mesmo exemplo, que eu triangulei e estou fazendo a parentificação. Então, assim, eu tenho uma especialidade muito grande, eu realmente sou bom naquilo, só que eu me acho tão bom que eu sou melhor que meu chefe. Então eu vou lá e acho que meu chefe é ruim e fico reclamando dele o tempo inteiro. E eu realmente me coloco dessa forma, me coloco como superior ao meu chefe. Isso também gera um problema na questão do equilíbrio, né? Não tem equilíbrio, porque quem que é o chefe? Mas ele fala assim, mas como que eu resolvo isso? Isso acontece direto, né, e tal. Existem dinâmicas quando você faz uma constelação ou um movimento sistêmico que você consegue colocar as pessoas no seu lugar. Porque assim, literalmente no seu lugar. Porque todos têm direito a pertencer ali, né, na questão do trabalho. Então vocês têm como você reconhecer que você é especialista naquilo, você está ali para servir aquele sistema, mas que existe uma gestão daquela pessoa. É um grande desafio? É um grande desafio, mas é possível fazer essa dinâmica quando a gente tem esse olhar. Porque às vezes a gente pensa que para que eu consiga subir de cargo e tal, eu tenho que começar a fazer o trabalho do meu chefe e tal. E não necessariamente isso. Na verdade, você consegue ocupar uma nova posição quando você está verdadeiramente no seu lugar. Porque aí você consegue ir para a próxima. Aí o sistema equilibra e vai o outro para a próxima. Então a gente vê muito isso, né? Vamos ter o sucessor e tal, mas às vezes numa palavra. Mas inconscientemente não é bem assim que funciona, né? A pessoa está
Não é que ela quer ser um sucessor, ela está querendo realmente ir lá competir. Qual que é a dinâmica familiar que existe às vezes nesse padrão? Quando você olha para essa pessoa na questão sistêmica familiar, ela tem esse comportamento, né? Aquela que se coloca acima dos pais, por exemplo, né? Dentro da lei da ordem, os nossos pais estão acima da gente. Quando você olha uma pessoa que se depara com esse desafio, ela muitas vezes está lá sempre acima do pai, né? Então, aquela que domina o pai, que é ela que manda ali na dinâmica familiar, que também gera um desequilíbrio familiar e, consequentemente, vai gerar um desequilíbrio na empresa. Isso também eu vejo bastante assim quando eu abro algumas constelações de um estar maior e outro estar menor, né? Os filhos estarem maior e os pais estarem menor. E aí você olha, quando você abre uma questão na empresa, mesma coisa, né? O chefe está lá desse tamanho, funcionário muito grande. Então precisa dar uma olhada para isso para conseguir equilibrar. Tem uma coisa que às vezes eu vejo, tem até um nome para isso, que a pessoa fala assim, meu, parece que meu chefe não me vê. Então, assim, a pessoa não é vista. Então, ela sente que nada acontece para ela, parece a mente invisível. Tem uma dinâmica que fala, ó, até o nome é assim, não ser capaz de ver alguém. Então, às vezes o que acontece, né? Todo mundo tem um lugar. Só que às vezes você substituiu alguém. Só que aquela pessoa tinha um lugar de grande importância ali naquela posição, então era alguém muito bom. Enfim, ele era bem importante naquela organização. O chefe, ao invés de olhar para você, ele ainda está conectado de forma inconsciente naquele que já foi. Então ele está lá inconsciente naquele que já foi, então ele nem consegue te ver. Então isso acontece dentro dessa dinâmica. Também, isso também pode ser uma outra questão, pode ser meio pessoal. Então, por exemplo, eu tenho uma crença que eu não sou, né, de não merecimento, eu tenho dinâmicas familiares difíceis, onde eu era sempre colocado para baixo, eu não tinha lugar, eu não tinha voz. Tudo isso também são dinâmicas que a gente vai olhar, mas tem também uma questão que eu consigo olhar na empresa e consigo olhar no padrão pessoal. Isso é muito legal de olhar essas duas dinâmicas, porque o que acontece? A empresa faz tudo também, né? Então a empresa tem toda a dinâmica já bem formatada, só que eu ainda não me sinto bem. Então, às vezes tem tudo, o problema não está na empresa, está em você. Às vezes o problema sim está na empresa, não dá pra gente falar que a gente é responsável por tudo. Às vezes tem uma questão forte ali na empresa que ela realmente, como eu falei, ela não paga funcionários direito, como que ela quer que as pessoas fiquem bem. Então isso também tem dinâmicas. Outra dinâmica que acontece muito eu vejo em empresa familiar e às vezes eu vejo em substituição. Então, assim, a empresa familiar, às vezes lá no inconsciente ela não honra quem fundou a empresa, então ela sempre acha que era muito antigo, obsoleto. Isso causa uma perda de energia na empresa e de fluxo e até às vezes de lucro, porque não honra quem fundou a empresa. Ou então eu sou um gestor, eu assumo uma posição de gestor, né, numa nova vaga, e eu fico só falando que o outro era horrível, que não fez nada direito, e etc. Então eu fico só nessa dinâmica, né? Ele não faz nada direito. Então por conta disso, eu simplesmente não honro o lugar anterior, então lei da ordem, né? Então tinha um outro gestor que fez a função dele dentro de uma dinâmica possível, né? Então assim, ele tinha o valor dele. Se eu tiro o valor dele e fico só conectado com isso, isso pode ser que também enfraqueça tanto a mim como gestor e também a equipe consequentemente. Outra coisa que acontece muito são empresas que às vezes está ligada na dinâmica anterior. Então eu participava de uma empresa que eu gostava muito, estava muito conectado naquela empresa, então quando eu vou numa nova eu fico só também inconsciente. Tem gente que faz consciente, mas é inconsciente essa dinâmica quando a gente vai olhar. Então eu fico só lá olhando a empresa anterior, então eu fico conectado nessa empresa anterior. Eu fico o tempo todo, né, conectado. Quando eu abro, eu já vi muitos disso também, quando eu abro lá na questão do campo, né, a pessoa fala, não, tá super resolvido, eu sou total empresa nova. Eu falo, mas não tá fluindo. Aí quando eu olho lá, a pessoa tá lá de costa para a empresa nova e focada no anterior. Então assim, o representante dessa pessoa tá lá olhando nessa empresa, né, anterior. Então você tem que organizar. Isso, fazendo um parênteses, tem uma dinâmica que a gente faz para isso, né? Porque lei da ordem é a gente fechar os ciclos, é importante a gente fechar. Tem uma dinâmica que a gente faz, chama integração de currículo. Eu consigo olhar para cada área ou empresa que eu trabalhei, ou colocar marcos importantes dentro da minha profissão e olhar para eles. Aí eu faço uma conexão com o que eu sinto com cada
e eu vou passando até colocar alguma representação para o futuro, né? Seja a empresa que eu estou agora, seja o futuro que eu vou, então eu faço um alinhamento, uma integração, isso também ajuda bastante nessas dinâmicas. Voltando aqui na questão da posição, tem umas reclamações que a gente vê, né? Por exemplo, eu sou um gestor e as pessoas não me enxergam como gestor, né? Então eu sou lá, sou super dedicado, sou super bom e parece que as pessoas não me veem também como gestor. Eu falei da questão do contrário, né? Quando eu sou um funcionário e não me enxergam como funcionário. Às vezes pode ser que eu seja um gestor e também não me enxerga. Às vezes eu estou tão focado ainda na função de analista e eu não saí dessa posição que eu não consegui de fato assumir aquela promoção mesmo efetivamente. Não estou ainda no meu lugar. Se eu não estou no meu lugar, as pessoas não me enxergam. Isso em qualquer situação, tá? Então, quando eu estou no meu lugar, as pessoas conseguem me enxergar. Isso também pode ter uma dinâmica familiar aí, né? Que padrões do sistema familiar podem estar se repetindo. Uma outra bem interessante também é na questão que eu até comentei em relação ao pertencimento, que eu acho que isso é importante, é realmente a função ela está condizente com o cargo. A gente está às vezes um pouco infeliz ali na posição, mas é porque aquela função ela não está de acordo com o que eu tenho um cargo, mas eu não estou agindo de acordo com a função. Então, ter uma função que realmente faça sentido, que tenha uma dinâmica que funciona para a empresa, que realmente gere fluxo, gere resultado, isso é muito importante. Eu sei que eu falei várias coisas, dá pra gente pensar em muitas coisas, mas o mais importante é a gente ter esse olhar, hoje em dia, né? Olhar um pouco mais a fundo do que talvez eu esteja reproduzindo no meu comportamento e que eu traga para a empresa. Eu acho que essa é a principal coisa, né? Essa projeção que eu faço me gera uma expectativa, me gera sofrimento, isso é ruim a gente olhar para isso. O importante é a gente perceber que existem ferramentas, existem formas que a gente consegue minimizar isso de alguma forma, reequilibrar o meu sistema. Às vezes pode ser que eu não tenha mais reequilíbrio para fazer dentro daquela organização e eu consiga entender que seja uma razão para que eu vá para uma outra, para que eu mude de função. Esse tipo de exercício é importante a gente fazer para isso, né? Isso com certeza influencia nas relações, influencia como que a gente lida no nosso dia a dia e eu acho realmente muito importante, muito interessante essa dinâmica. Eram esses conceitos que eu queria colocar. Se vocês acharem interessante também, alguém que queira olhar um pouquinho para isso, encaminhe essa live para olhar. Eu sei que tem muitas questões aí empresariais que a gente está fazendo. A constelação ela ajuda muito a dar esse olhar, né? Olhar para aquilo que a gente não consegue ver. Então a gente traz luz para isso e como eu falo sempre nas lives, né? Quando eu trago para o meu consciente eu consigo monitorar e ter o controle disso e aí eu consigo planejar as ações, né? Se eu não tenho consciência, o inconsciente vai me dominar e ele vai seguir daquela maneira, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E a gente não quer que a vida seja assim, né? A vida tem que fluir, a gente está aí com tantos desafios e a vida tem que fluir para que a gente consiga viver cada vez melhor. Era isso que eu ia colocar, consegui fazer acho que de forma rápida, embora tenha muito conteúdo. Vamos fazer o seguinte, eu estava pensando em a gente fazer um exercício de relaxamento que eu acho que tem a ver com o que eu estou falando, eu acho que é importante a gente fazer. Então vamos aproveitar esse momento aí que a gente está parando para olhar para isso e vamos olhar um pouquinho mais a fundo aí para o nosso eu interior. Vamos fazer? Vou colocar aqui uma música para a gente se conectar.